nesse vídeo a respeito de fantasmas ou espírito maligno. Talvez você tenha uma dúvida. Muitas pessoas pensam que quando vê algumas situações suspeitas dentro de casa, muitos pensam que são fantasmas. Talvez tenham curiosidade. Muitos até acreditam que é o espírito de alguém que morreu, que voltou, né? Que é a alma daquela pessoa que morreu. A Bíblia está escrito que é apenas uma morte. Seguindo-se a morte, segue-se o juízo. Então quem morre não pode voltar. Se você for observar a luz da Bíblia, aquela parábola que Jesus dizia sobre o rico e o Lázaro, você vai observar que o rico, quando ele morreu e ele ficou em um lugar muito terrível, ele olha e diz: Pai Abraão, permita que eu venha voltar e anunciar a meus familiares como é terrível esse lugar. E ele disse assim: não é permitido quem está aí voltar para o lado de cá. Então, nessa passagem, queridos, vocês vão perceber que não tem condição nenhuma de quem morre voltar. Não tem condição nenhuma de quem morre voltar para avisar alguma coisa, para alertar alguma coisa, ou para despertar a pessoa sobre alguma coisa. Existem demônios, existem espíritos zombeteiros que se faz passar, muitas das vezes até pela pessoa que morreu, para poder brincar com o sentimento das pessoas. Porque eu quero te contar um segredo sobre Deus e um segredo sobre o diabo. O Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que, para que você venha se aproximar e você venha agradar a Ele, você precisa acreditar que Ele é o único Deus que fez o céu e a terra. Em Hebreus capítulo de número 11, no seu versículo de número 7, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí diz mais assim: é necessário que todos aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então Deus, Ele requer que você acredite nele, que você acredite que Ele é Deus e que Ele abençoa a todo aquele que busca Ele. Agora você observa uma coisa bem interessante. O adversário, ele já não precisa disso. Ele já não procura isso. Ele não quer que você acredite nele, que ele é o diabo, que ele é o espírito horrível e que veio. Ele não quer, isso não interessa a ele. O que interessa a ele é que você deixe de acreditar nas coisas celestiais, que você perca a visão sobre o que é certo e o que é errado. A única coisa que importa para ele é isso. Não faz diferença se você acredita ou não nele. Eu passei experiência com pessoas que estavam sofrendo por obra maligna e eu entreguei. Deus me deu uma mensagem para essa pessoa e eu falei para ele: olha, o Senhor me mostra uma pessoa fazendo uma obra terrível contra você e feita no cemitério. E essa pessoa virou e falou assim: eu não acredito nisso. E eu virei para ele e falei: você não precisa acreditar para acontecer na sua vida. Você não precisa acreditar em demônios para eles infernizar a sua vida. Você não precisa acreditar em espíritos malignos para eles infernizar o seu casamento. Essa é a diferença de Deus para o adversário, para o diabo. Deus, ele requer que você acredite, mas o adversário, você não precisa acreditar nele para ele infernizar a sua vida, o seu casamento, a sua história. Você não precisa acreditar nele para ele acabar com projetos na sua vida. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de casas que sofrem forças espirituais malignas. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de forças espirituais malignas. Muitas pessoas às vezes ignoram.
Eu sou o pastor Adelmo. Você que vai assistir ou está assistindo esse vídeo, se inscreva se você gostou. Se você gostar do produto que nós vamos estar trazendo para você, um produto de conhecimento a respeito do que Deus fala, a respeito do que a Bíblia fala, a respeito do que é e o que não é, o que é real e o que é ilusão, porque os espíritos malignos, eles se fazem passar por pessoas que morreram, para que você venha acreditar que é capaz de pessoas mortas voltarem. Com isso, ele vai mostrar para pessoas, ou ele vai fazer com que pessoas deixem de acreditar naquela passagem, aonde o Senhor Jesus, ele dissera assim, onde o Senhor Jesus, ele trouxe aquela passagem do rico e Lázaro, aonde o Senhor Jesus, ele passou a ilustração, que foi chegado ao conhecimento do rico, que quem estava daquele outro lado não poderia voltar. Ele tem o objetivo de passar mensagem para pessoas de que Jesus era um mentiroso e de que quem morreu volta. O objetivo, infelizmente, eu tenho que trazer esse vídeo, porque tem cristãos que acreditam em fantasma. Tem cristãos que acreditam que pessoas que morrem podem voltar. Tem cristãos que acreditam em almas que voltam para trazer notícias. Tem cristãos que acreditam, e quando você acredita nesse tipo de coisa, você acaba desacreditando no Cristo, que quando trouxe aquela parábola do rico e Lázaro, ele dizia ao mesmo tempo a Abraão, dizendo para o rico, não é permitido quem está desse lado voltar para o lado de cá. Quando o rico pediu, pai Abraão, permita que eu venha pelo menos anunciar a minha família o que eu estou passando desse lado, para que eles não venham vir para aonde eu vir. E ele disse, quando Jesus dizendo e ensinando, não é permitido quem está desse lado voltar. E quando diz também, morreu, segue-se o juízo. Morreu, aguarda a sentença do Senhor. Então, dentro do contexto bíblico, eu venho trazer para você que não existem fantasmas. Dentro da Bíblia Sagrada, eu venho trazer para você que não existem fantasmas. Pastor, eu tenho visto fulano que morreu, é Bertano que morreu. Não é fulano, não é Bertano, são demônios que usam de imagem de pessoas, espíritos zombeteiros que brincam com as pessoas, dá conselhos bons para convencer você. E depois, a tendência, a Bíblia fala aqui, a tendência do adversário é matar, roubar e destruir. A tendência é levar à morte. A tendência é levar à morte. Nosso falecido pastor, presidente do ministério hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou presidente desse ministério, dos filhos de Deus. Nós fizemos o sepultamento dele. Fizemos o enterro dele. A esposa dele estava começando a caminhar, porém ela era uma espírita, aquela bem, né? Ela tinha lá o seu centro espírita, ela lidava com essas coisas, e ela começou, e o sonho dele era estar na presença do Senhor. Nós começamos a fazer culto no lar dela, e ela começou a caminhar. E eu lembro que depois da morte dele, nós fomos no lar dela, e ela falou para mim, olha, depois que ele morreu, ele voltou para mim, e ele falou para mim, eu não sabia o que fazer, e ele apareceu para mim e me chamou, falou, vem comigo, né? E eu estava realmente com vontade de ir. Ele já era de idade, e ela já está de idade. E ela falou que ele voltou para ela, depois de morto. Nós fizemos o sepultamento dele, nós fomos lá no enterro, fomos lá no cemitério, fizemos o enterro dele. E ela falou que ele apareceu, e ela falou, olha, eu tenho minha convicção, eu estou caminhando, mas eu acredito que ele voltou, e ele me deu conselhos, ele falou que se eu quisesse, ele estaria me aguardando. E ela falou, mas eu queria saber a sua opinião. Eu tenho a minha, mas eu queria saber a sua. Eu falei, eu não vou dar a minha opinião, vou falar o que a Bíblia diz. E pelo que eu aprendi da Bíblia Sagrada, isso é um demônio, um espírito zombeteiro, que está convencendo você, dando conselhos bons, para convencer você a se suicidar. É como se alguém morreu e viesse te buscar, mas na verdade não veio te buscar. O objetivo do adversário é matar. Tem pessoas que quando perdem parentes, recebem conselho daquele que morreu, com demônios trazendo conselho, e depois no resumo, dá conselhos, depois de alguns tempos você descobre que fulano morreu, daqui a pouco o cicrano morreu também. Morreu um depois do outro.
Outros dizem que morreu por causa de depressão, mas é o demônio que vem convencendo aquela pessoa, se fazendo passar pelaquela que morreu. Então não são fantasmas, são espíritos malignos. E às vezes você entra numa casa onde espíritos malignos acham que são dono daquela casa e faz papel de pessoas que morreram, aonde pessoas acreditam que tem fantasmas dentro da casa e não são fantasmas dentro da casa. Cuidado, que muitas das vezes casas aonde tem bonecas antigas, tá? Aonde tem sujeira, casas aonde tem coisas antigas abandonadas, são domínios de Satanás. Vamos ver o que a Bíblia vai falar a respeito disso. Vamos ver o que a Bíblia vai falar. Não vamos ficar só na minha palavra. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo número 18, no seu versículo 2, diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu, grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda imundície abominável. Esses espíritos malignos, eles se escondem nesses lugares, aonde pessoas pensam que são fantasmas. Não são fantasmas, são espíritos imundos. A Bíblia está dizendo, em Apocalipse, capítulo número 18, no seu versículo 2, diz: e clamou com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda imundície odiável. Então são demônios que habitam nesses lugares, muitas vezes lugares imundos. Então cuidado quando você pensar em alugar uma casa, ou cuidado quando você visitar uma casa de uma pessoa e você ver coisas imundas, coisas antigas. Nem sempre antiguidade significa relíquia. Às vezes antiguidade pode significar casas de demônios prostrados naquelas coisas. Então cuidado. Tem muitas coisas que atraem demônios para dentro da casa. E aí eles se acham dono daquela casa porque foi colocado alguma coisa lá que atraiu esses espíritos imundos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 26, no seu versículo 1. Não porás por abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela é de todos, a detestará, e de toda abominação, para que não seja anátema. Abominações, coisas horríveis colocando dentro de casa. Cuidado com as coisas que você pode colocar dentro dessa casa, que pode ser casa, pode atrair demônios. Cuidado com a casa que você entra, porque pode atrair demônios. Eu vou contar rapidamente um testemunho para que você venha entender. Experiência de vida. Eu vou trazer um testemunho para você agora. Experiência de vida. Estava eu, pastor Delmer, missionária Adriana, indo para a nossa congregação, e uma senhora nos chamou. Ela estava na cadeira de roda, e ela chegou e falou: pastor, vem aqui. Ela não me conhecia, e ela falou: pastor, vem aqui. Eu falei: eu não conheço você. Ela: não, mas eu conheci, tio que me conhecia. Até hoje eu tenho desconfiado que ela não me conhece. Eu entrei lá: eu não sei o que aconteceu, pastor, estou aqui nessa cadeira de roda, não conseguiu mais andar. Eu trabalhava, era muito trabalhadeira, não consigo mais andar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Quando ela me chamou, já era hora do culto. Ela mora perto da nossa congregação. Eu falei: agora eu vou no culto, quando eu voltar a gente vai estar orando. Estaremos na sua casa. Vamos terminar o culto e estaremos na sua casa. Nós estamos nessa campanha Um Milagre no Azeite, onde esse azeite foi enterrado 7 dias no Monte das Oliveiras. E nós desenterramos esse azeite. O Senhor, por misericórdia, tem trabalhado, curado, transformado, repreendido o demônio. Tem pessoas que a gente já passou o azeite, manifestou espíritos imundos, e nós repreendemos. E nós terminamos o culto. Eu falei: eu vou no culto, quando voltar vamos entrar aqui para orar. E fui eu e a minha esposa, a missionária Adriana, nesse lar, próximo à nossa congregação, aqui no Rio de Janeiro. E quando nós entramos para orar, ela queria levantar, colocar a mão. A gente falou: não, pode ficar aí na cadeira de roda, pode continuar aí. Ela queria pegar a moletinha. Eu falei: não, pode ficar aí. Aí eu peguei, falei: posso estar orando com você e estar ungindo? Ela falou: pode. Quando eu peguei o azeite, eu destampei o azeite e nós fomos colocar na testa dela para estar orando. Quando eu tirei o azeite, que eu destampei, algo deu um tapa tão grande no azeite que ele foi para longe. O vidro começou a quicar e foi para longe. Eu falei: eu sei que vocês estão aí, espíritos imundos, mas eu não estou aqui para dar atenção a vocês. Ou vocês saiam, vocês vão ser queimados pela glória do Deus de Israel. Eu peguei o azeite e falei: vou orar. Eu vou orar ela. E ela falou: eu não sei o que aconteceu, eu parei de andar do nada.
E eu não sei por que eu não consigo andar, eu já ando de cadeira de roda, eu faço exame, não encontro o que é. Eu falei, são demônios, espíritos imundos que estão te afrontando. E a casa dela toda rachada, a casa toda antiga, principalmente nessas casas antigas. Nós temos duas experiências de duas casas, mas eu vou falar sobre uma só agora. A outra nós oramos, a nossa roupa começou a se mexer, os demônios passando. E quando eu coloquei a mão sobre ela, que eu comecei a orar, a moleta dela caiu do nada e uma panela caiu na hora. Eu falei, vocês vão correr. E eu falei para ela, pode ficar tranquila, porque são espíritos imundos correndo, desesperado, porque eles vão ser alvejados pela presença do Deus de Israel. E começamos a orar e repreender. E o mais interessante, queridos, que até minha esposa, descendo a escada, do nada, alguma coisa derrubou ela, que ela caiu na escada. Uma escada, graças a Deus, foi uma escada de apenas 3 degraus. A escadinha para subir até a casa da senhora. Então, tivemos experiência de casas imundas, espíritos demoníacos dentro da casa. E nós oramos por essa senhora e falamos, vamos fazer uma campanha aqui. Essa é uma das experiências que nós tivemos. Eu vou contar outras experiências para você. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para você que muitas das vezes aluga uma casa. Cuidado com a casa que você aluga. Você que muitas vezes vai visitar uma casa e você está vendo algumas coisas estranhas, fique em espírito de oração. Tem demônios que se acham dono de casas. E o que faz ele se sentir dono da casa não é a casa propriamente, é o que está dentro da casa que atrai esses espíritos imundos. É o que está dentro da casa. Então, eu quero fazer esse vídeo rápido para você entender que existem espíritos imundos dentro de casas, em lugares que muitas vezes traz confusão dentro da casa. Muitas vezes você não entende porque o marido não quer ficar dentro de casa, ou você mesmo entrou nessa casa. Já aconteceu nossa campanha Tarde de Milagre no aplicativo Kawaii, na nossa live que nós fazemos, pessoas falam, pastor, eu não estou conseguindo dormir. A nossa irmã Fernanda Flórida, eu não consigo dormir, eu estou vendo vulto. E nós fizemos oração, aquele espírito maligno, de longe, oramos, repreendemos, e ela falou, pastor, agora eu consigo dormir até depois do horário, não vejo mais nada. Esses vultos não são fantasmas, são demônios, espíritos imundos que devem ser repreendidos. Então mantenha sempre a casa em ordem, não deixa coisas estranhas dentro da sua casa. Cuidado com o que você ganha e leva para dentro da sua casa. Podem atrair espíritos imundos que você talvez possa pensar que é fantasma, mas não são fantasmas, são demônios, espíritos imundos. Esse vídeo é um vídeo rápido para te alertar dentro da Bíblia Sagrada. Se você gostar, nós vamos fazer outros vídeos, mas esse vídeo é um vídeo rápido para te alertar, para você ter cuidado com espíritos que muitas das vezes pode estar dentro de uma casa e você não conhecer, e você não perceber, e você ver vultos de repente dentro daquela casa e você achar que aqueles vultos são fantasma ou coisa da sua mente. Não subestime o espírito imundo, o adversário, porque ele não subestima você. Tem pessoas com casamento sendo destruído e aceitando e achando que é normal. Aconteceu, pastor, fui morar numa casa, acabou meu casamento. Pastor, desde quando eu fui morar numa casa, eu fiquei enferma, eu fiquei doente. Combata o que é espírito maligno com guerra espiritual. Eu quero deixar para você em Efésios capítulo número 6, versículo 10, vai dizer assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. O adversário coloca cilada para destruir vidas, casamentos, tá? Destruir famílias e alegria. Então, fique alerta. É um vídeo rápido, mas se você gostou desse vídeo, dá o like, nos segue, que nós vamos trazer mais conteúdos. Estamos fazendo vídeos, mas vamos estar fazendo vídeos maiores, com mais conteúdo. Se você gostou, não deixa de seguir, não deixa de deixar o like, não deixa de compartilhar. É um vídeo rápido, mas nós vamos estar fazendo mais material. Deus abençoe a sua vida.